Hoje eu trago mais um vídeo para vocês sobre a revisão da vida toda, o tema 1102, e trago para vocês aqui sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi publicada ontem no Diário Oficial. Eu falei para vocês que assim que tivesse alguma novidade no andamento do processo daquele recurso extraordinário, eu traria para vocês irem acompanhando a notícia como ela acontece no tribunal, e não de forma sensacionalista. Verificando, eu peguei alguns pontos mais importantes, porque se eu fosse trazer para vocês toda a decisão, daria um vídeo muito longo. Aí ele iria para vocês aqui, ia ficar muito chato. Então trouxe alguns pontos para vocês. Depois eu vou colocar nos comentários toda a matéria. Aquela pessoa que tiver curiosidade para ler toda a matéria, leia a matéria para ter mais esclarecimento. Mas antes que eu fale do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like. E aqueles que já se inscreveram no meu canal, eu agradeço de coração. Sabemos que o INSS havia feito um requerimento junto ao STF, pedindo suspensão do processo em âmbito nacional, de todos os processos. E o INSS trouxe vários argumentos. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala sobre todos esses argumentos aqui do INSS. Alguns ele acha que realmente são argumentos fortes, que precisam ser analisados com calma, porque entende o ministro que uma ação dessa envergadura não pode ser feita de forma irresponsável, não pode tomar uma decisão que não seja uma decisão baseada nos direitos fundamentais do ser humano, mesmo porque entende o ministro que esse processo já demorou muito tempo e que tem várias pessoas aguardando esse resultado. O que o INSS alega uma das alegações do INSS? Pede a suspensão, que a suspensão deve ser mantida até o trânsito julgado do processo, ou seja, até que o acórdão seja publicado, que depois o INSS, que entende o INSS que vai embargar esse acórdão, depois de embargado sai o trânsito julgado. Esse é o entendimento do INSS. O INSS também entende que naquele recurso especial contra o STJ, quando o STJ declarou a inconstitucionalidade da lei, daquele artigo, o STJ também entendeu que deveria ficar suspenso até o último resultado do processo. E, baseado nisso, o INSS entende que quando o STF concedeu a repercussão geral no processo, o STF já manteve automaticamente essa suspensão. Mas esse não é o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes falou nessa decisão que essa suspensão não é automática. Tem que ser analisado, como dizemos no direito, com grano salis, um grão de sal. Porque envolve partes sensíveis, como os aposentados, os idosos, e fere direitos fundamentais se for uma decisão de forma automática, sem uma avaliação, ou sem uma contrapartida, sem uma promessa do INSS de cumprir os requisitos e de cumprir a decisão do STF. Alega também o INSS que os tribunais inferiores, alguns tribunais inferiores, estão concedendo tutela de evidência ou tutela antecipada para majorar o benefício dos aposentados, baseado em cálculos, simulações feitas pela internet. Impreciso. Isso aí eu já falei no vídeo anterior, mas eu estou falando aqui porque o ministro repetiu isso aqui na sua decisão. Alega também o INSS que o sistema atual do INSS não comporta fazer os cálculos e que o sistema atual só consegue fazer os cálculos de forma automática até, no máximo, aquelas contribuições até 26/11/1995. Aquelas para trás não consegue fazer de forma automática, só de forma manual. Agora se imagina o INSS fazendo algo de forma manual, com um déficit muito grande de funcionário, de servidor público, que faz tempo que não se abre concurso para o INSS,
muitas pessoas se aposentaram, muitas pessoas estão doentes e a falta de servidor é muito grande. Quanto tempo pode demorar isso? Alega também que todo aparato tecnológico de software necessita de preparação física para atender integralmente ao comando judicial. Um ponto aqui importante. Alega o INSS, vejam só. Diz o INSS, a revisão envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos, o que impacta outros prazos acordados, entre outros recursos. Alega também o INSS que se não tiver essa suspensão, vai impactar também naqueles requerimentos administrativos. E aqui traz o INSS dados que cerca de 5 milhões de segurados estão aguardando o benefício requerido administrativamente pela fila virtual. Ou seja, 5 milhões de segurados estão recebendo benefícios administrativamente pela fila virtual. A equipe de transição do atual governo havia falado isso, que tem procedimento administrativo represado há mais de ano, que o governo federal, o governo que saiu, não estava pagando os benefícios. Pessoas que entravam com pedido, estão há 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem receber. Sem motivação nenhuma, apenas represado para gerar caixa junto ao INSS. O que foi importante aqui, que o ministro Alexandre de Moraes trouxe, que eu achei muito importante? O ministro entende relevantes os argumentos do INSS. Ele entende relevante. Mas, diz o ministro, é preciso que a autarquia, que é o INSS, informe de forma clara, de modo em que prazo se propõe dar efetividade ao entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal. Que a medida de suspensão dos processos será avaliada após juntada do referido plano. O que o ministro está dizendo aqui? Que o INSS tem que apresentar um plano de pagamento, como vai pagar, quando começa a pagar, como vai ser, se vai ser parcelamento. Para o ministro dar esse prazo de suspensão, o ministro ele trouxe essa condição, que o INSS apresente esse cronograma, para que o ministro aprecie esse cronograma e o INSS se comprometa a cumprir a decisão do STF. Aí o ministro, no final, o ministro diz, concedo o prazo de 10 dias para que o INSS apresente o cronograma de aplicação das diretrizes formada no tema 1102, da repercussão geral. O ministro abriu um prazo de 10 dias para que o INSS apresente um cronograma de como vai pagar, quando vai começar a pagar. Só assim o ministro provavelmente vai conceder a suspensão dos processos enquanto transita em julgado. Porque o que está acontecendo? O INSS alegou que muitos tribunais estão concedendo a tutela de urgência e baseado em cálculos imprecisos. E que depois, se sair o embargo de declaração, for restringido alguns direitos e aqueles cálculos estiverem errados, em outras palavras, o INSS entende que vai ter que entrar com vários processos contra os segurados que receberam vantagem indevida nessa revisão, vantagens antecipadas. E aí vai abarrotar os tribunais de processos de repetição de indébito. Essa é uma das alegações do INSS. Por isso, o INSS também fundamentou sobre isso aí,
Mas o importante aqui para nós, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu um prazo de 10 dias para que o INSS apresente o cronograma. Como vai pagar, quando vai iniciar o pagamento e se vai cumprir realmente a decisão do STF. Porque a decisão está acabada já. O embargo aqui não vai mudar nada sobre essa decisão. Pode mudar sobre alguma prescrição, alguma decadência, isso são outras coisas. Mas o embargo não tem o condão de mudar sobre a decisão do STF. Pode mudar sobre prazo, essas coisas assim. É o que eu tenho para trazer para vocês hoje. Vamos aguardar. O INSS tem 10 dias para apresentar esse cronograma. Provavelmente, o INSS só vai apresentar esse cronograma no último dia, que é para ganhar esses 10 dias. Aí depois vai para o ministro Alexandre de Moraes, para o gabinete dele. Depois vai demorar para ele apreciar ainda, porque tem muitas coisas para apreciar na frente. Mas o importante aqui é que o ministro demonstrou uma certa sensibilidade a esse processo. Inclusive, ele fala na sua decisão que é um processo que versa sobre direitos fundamentais importantes de pessoas que estão há vários anos esperando essa revisão. Isso é o mais importante, que ele demonstrou muito sensível a esse processo. É o que eu tenho para trazer para vocês hoje. Quando sair alguma outra decisão, provavelmente entre 10 ou 15 dias, deve sair alguma decisão, eu trago para vocês. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.